Oi! Você já se pergunta por que as pessoas somem? Ou por que as pessoas simplesmente param? Hoje eu preciso contar uma história e talvez de alguma forma ela seja um pedaço da sua. Um dos principais motivos do meu afastamento foi um golpe duro. Eu perdi o acesso ao meu canal antigo. Eu falei com o YouTube, mandei mensagem, tentei de todas as formas possíveis. Eu esperei, mas nada acabou adiantando. E aquilo foi me frustrando de uma forma que é até difícil de explicar. Que eu tentei juntar de alguma forma as informações que eu tinha e tudo o que eu fui vivendo e passando durante todos esses anos com o YouTube e tudo mais. Mas tentei escrever um roteiro, inclusive, para esse vídeo, falando um pouco sobre isso. Mas de alguma forma acho que as coisas não conseguiam fazer tanto sentido assim com o que eu tava sentindo e o que eu queria passar pra vocês. Eu inclusive tava com um roteiro aqui pra gravar e falar mais ou menos algumas coisas. A ideia não era falar sobre o que aconteceu antes, era só fazer um vídeo meio que mais poético assim, falando algumas coisas em relação à minha história com a literatura. Mas acabei de sentar aqui, tô começando a falar com vocês e aí já tá me batendo uma vontade de só começar a falar e não seguir muito o roteiro. Então acho que eu vou seguir por esse caminho a partir de agora. Vou só seguir mais ou menos uma linha do que eu tinha escrito aqui, alguns pontos, né, que eu queria conversar. E aí, a partir disso, eu vou seguindo com o que eu achar necessário. Eu tive algumas contas aqui, alguns canais que eu fui tendo que criar, né, ao longo do tempo. Mas digamos que minha história com o YouTube começou ali a partir de 2012, mais ou menos, quando eu criei meu primeiro canal. Foi quando eu iniciei minha vida de leitor mesmo, né, conhecendo o filme do Eu Sou o Número 4, que era uma ficção científica. E aí depois eu acabei comprando o livro, porque foi uma história que me encantou muito, que eu gostei muito, assim, e me despertou uma certa curiosidade. Nesse mesmo tempo, eu fui começando a conhecer outros livros, que daí eu comecei por... Depois dele foi As Vantagens de Ser Invisível, depois teve o livro A Garota Que Eu Quero, e por aí foi até eu conhecer Percy Jackson também, que foi a primeira saga assim grande que eu comecei a ler de fato. Conheci a Harry Potter também, mas era muito pelos filmes. Mas livro mesmo foi Percy Jackson, que eu acho que conseguiu me puxar por inteiro nesse universo de livro e tudo mais. E aí eu lembro que eu pesquisava muito e eu acabei conhecendo alguns canais no YouTube, né, que falavam sobre livros. Lembro que na época tinha o Índice X e aí eu acabei conhecendo também o canal do Vitor, né, do Geek Freak hoje em dia, mas era um canal que ele fazia com os amigos dele na época. Teve o Igor Soares também que eu conheci, o Eduardo Silton fazia o Perdido nos Livros. Enfim, essa galera toda assim foi a que me inspirou muito a começar na época. E enfim, nisso eu criei o meu canal, né, um canal literário que se chamava Meus Monólogos. Lá era basicamente a mesma coisa, né, de tipo falar muito sobre livros assim. Às vezes eu compartilhava alguma coisa sobre filmes, sobre séries, às vezes até sobre animes, que era algo que eu gostava muito. Eu ia nessa, tipo, luta assim pra fazer o canal crescer e sempre foi muito sozinho assim, porque eu não tinha muito apoio de outras pessoas ou ajuda de alguém que tinha um número grande de inscritos, sabe? Então sempre foi tipo eu mesmo indo pra cima e tentando de todas as formas. E aí, nossa, foi uma luta muito grande pra eu alcançando os inscritos. Eu não vou saber o ano exato, mas teve uma época que eu resolvi criar um projeto no meu canal que era tipo pra fortalecer e apoiar um pouco o pessoal que tinha canais menores como o meu e a gente se juntar mesmo e tentar crescer junto nisso, sabe? Se apoiando meio que uma parceria ali mesmo. Comecei a fazer uns projetos assim. E aí nisso eu criei uma maratona e aí eu simplesmente fui caçando o povo assim. E aí chamando, a gente se juntou, fez uma maratona. O nome da maratona foi Maratona em Dobro. E era feita com canais pequenos, assim, tinha no máximo 5.000 inscritos, se eu não me engano. E essa maratona deu tão certo, que foi chegando à vista de canais grandes. E aí o pessoal foi conhecendo a gente, foi tipo apoiando também. Tanto que muita gente que participou dessa maratona na época hoje em dia tá com um canal grande.
E foi bem legal, assim, porque canais grandes começaram a chamar a gente pra participar das coisas também de live, dos projetos e tudo mais. E foi algo bem legal mesmo. E foi quando o meu canal foi crescendo mais também. E aí eu consegui alcançar 1000 e poucos inscritos, assim, que era algo que eu queria muito e, tipo, tava muito difícil de conseguir. E aí eu finalmente tinha conseguido, tinha pessoas de canais grandes que estavam me chamando pra participar de vídeo e tudo mais. E eu tava meio que começando a ser reconhecido, assim, sabe, na internet. E aí eu consegui ir na Bienal também, como influencer e tudo mais. E aquilo ali tava sendo tudo muito especial pra mim, tava sendo muito, tipo, tudo que eu queria, sabe? Que eu fiquei anos e anos tentando muito. E aí, beleza. Aí teve tudo isso, tava sendo muito bom, assim, pra mim, porque tava acontecendo justamente as coisas que eu sonhava tanto com o meu canal e, tipo, tava tendo o reconhecimento que eu tanto queria, com o esforço meu, sabe? Tipo, foi muito por esforço meu, assim, de ir pra cima e criar coisas e tentando mesmo. Aí o YouTube, ele muda muito as políticas dele às vezes, assim. E aí eu lembro que foi na época que começou aquele negócio de verificação em 2 etapas. E aí o meu canal, eu sei que eu tinha um número de celular que era registrado ali e tudo mais. Só que eu não tinha registrado outras coisas pra confirmar, tipo e-mail, senha, essas coisas assim. Eu meio que deixei com o que tinha ali, que era o número do celular e tal. E aí o e-mail e a senha, que eu lembro até hoje quais são. Só que daí acho que teve tipo um prazo lá pra ter isso. E aí beleza, chegou uma época que eu não tava mais conseguindo acessar o meu canal, mesmo sabendo o e-mail e a senha, porque eles pedem algum outro e-mail, um número de celular pra verificar, né? Pra saber, ter certeza que sou eu mesmo e tal. Só que daí esse celular que era registrado lá, eu não tenho mais ele, eu não tenho mais esse número. E eu tentei me lembrar o número qual que era, tentar acessar, já tentei entrar em contato com esse número pra ver se não tá com outra pessoa já esse número de celular. E aí chegou um dia que eu consegui entrar em contato, mas aí eu meio que apertei lá, perguntei pra pessoa se tipo, chegava um código pra eu poder acessar o canal. Só que mesmo assim não deu certo. E aí eu fiquei desesperado. Eu já mandei e-mail pro YouTube, já tentei falar com eles pelo Twitter também, que eles costumam responder. Tentei mandar formulário, tentei fazer o escambau já, mas nada dá certo. Tentei diversas vezes assim, gente, só que tipo, não dá certo, o YouTube não resolve, eles falam que não tem nada que pode fazer. E aí você tenta pelos formulários, a única coisa que fala é que é pra você criar um novo canal e tal. Só que assim, eu tinha construído toda uma coisa em cima do canal, sabe? Estava conseguindo construir um público ali. Eu tinha conseguido alcançar os inscritos que eu pretendia, pelo menos pra início, sabe? Então foi algo que me chateou muito, 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 assim. E aí eu fui começando a me ficar muito frustrado com tudo isso, principalmente porque eu começava a me comparar muito com outros canais, outras pessoas que tinham apoio e que, tipo, estavam conseguindo crescer e ser vistos mais, sabe? Então isso foi me chateando muito e aí isso foi me distanciando um pouco, tanto de, tipo, ler quanto de querer ficar ainda com o canal que eu não tinha mais no caso, ou de criar outro. Enfim, essa é a primeira parte de todo o contexto das coisas. E como eu disse, tudo isso acabava me frustrando de uma forma assim que era muito difícil pra mim. Ainda mais que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis muitas coisas, só que tipo, tinha isso de ficar me comparando com os outros e achar que eles estavam fazendo muito melhor do que eu, assim, que eu não ia conseguir nunca as coisas, principalmente por nunca ter tido esse apoio, ser sempre, tipo, eu tentando as coisas sozinho e tentando dar um jeito pra, enfim, contando com a sorte, assim, sabe? Era meio que eu tentando do zero, sem apoio, sem retorno e começando tudo do início, sabe? Porque a única coisa que eu tinha pra fazer era iniciar um outro canal e começar do completo zero e contar com a sorte ou do apoio dessas pessoas que
tinham começado a me reconhecer pra tentar me ajudar a compartilhar algo do tipo. É algo que é muito difícil, não acontece até porque o Booktube hoje em dia é muito diferente do que era antigamente. Eu lembro que quando eu criei meu canal teve esse boom assim do Booktube e as pessoas, os canais assim, eles se apoiavam muito, então tinha muito vídeo de tipo participação de outros canais ou de quadros que outros participavam. Quando era Bienal tinha um encontro grande assim. Hoje em dia eu vejo que é muito cada um por si e é isso, sabe? Então esse peso que eu comecei a sentir acabou virando uma dor, assim, sonho que era meu acabou virando uma cobrança gigante. E a leitura, que era um refúgio meu, aos poucos foi virando um grande silêncio, assim, um grande vazio, sabe? Mas eu digo que a Bienal é sempre um grande porém, pra mim é um grande do porquê de eu querer, de eu fazer tudo aqui, de ter essa vontade minha. Sempre quando eu vou pra Bienal ou vejo algo relacionado, eu sempre me traz uma animação, assim, uma empolgação e um querer muito grande sobre as coisas, sobre voltar pro YouTube, sobre gravar e fazer isso daqui, que é algo que eu sempre gostei e é algo que me encanta e que me motiva muito. Inclusive tô cursando jornalismo na faculdade e é muito pelas matérias e as coisas que tem no curso, que é isso de edição, de gravação. É algo que eu gosto e que eu sonho muito. E aí agora tá rolando a Bienal do Rio de Janeiro e eu vi que o pessoal foi e tudo mais, tá tendo todo um evento bem legal lá. E então isso foi me empolgando bastante, foi me animando bastante. E eu já tava planejando de voltar no canal, na verdade, mas aí isso foi me motivando muito mais pra eu ir preparando as coisas aqui, criar coisas novas e tudo mais. E inclusive surgiu algumas ideias assim que já falo pra vocês no vídeo. Mas enfim, com o tempo acho que a mesma coisa que me fez começar esse canal foi me voltando assim, sabe? O sentimento, a energia, essa conexão que eu senti aqui. Acho que eu percebi que a mesma coisa que me fez começar ainda tava aqui em mim. Porque tipo, os livros ainda me tocam, as histórias ainda me curam de alguma forma. Isso daqui ainda é o que me mantém seguro, me mantém bem, me mantém firme, sabe? E eu percebi que o meu canal antigo, meus monólogos, de alguma forma, ele ainda não acabou. Ele tá aqui, ele só tem que mudar de nome e agora é o Universo Milenar. Acho que aquilo ali foi um início de algo assim e que talvez tenha servido pra eu ver que mesmo que seja sozinho, mesmo que demore, eu consigo conquistar coisas, eu consigo alcançar aquilo ali que eu quero, ter esses sonhos meus, essas metas minhas, assim. Acho que eu vou ter essa força, assim, de também entender que eu consigo alcançar certas coisas mesmo que sozinho, porque muitas vezes eu me sinto muito inseguro sobre isso aqui e sobre conseguir chegar nos lugares que eu quero, mas eu vejo que eu consigo, sabe? Que eu sou capaz. Então eu realmente entendo que os meus monólogos não acabou, ele só mudou de nome. E acho que isso aqui, eu no YouTube, eu no Booktube, acho que isso daqui ainda tá vivo, sabe? Ele só precisava recomeçar. Recomeçar com outro nome, com uma outra pegada e com mais percepção das coisas no geral, assim, pra poder realmente dar certo e eu chegar onde eu quero, entende? Esse canal vai voltar, o Universo Milenar no caso, dessa vez. Espero que vocês gostem, que vocês abracem muito, assim, porque tem sido um projeto bem especial pra mim, bem importante mesmo. Vai voltar diferente, mais sincero, mais real, mais profundo também. Vai ter literatura, vai ter filmes e séries, mas acima de tudo vai ter pertencimento, vai ter conexão. Esse daqui ainda é um cenário meio improvisado que eu fiz assim só pra esse vídeo de retorno mesmo, pra conversar com vocês. Eu vou ver ainda o que eu vou estar fazendo aqui pro cenário e tudo mais, pra ficar algo mais legal e mais completo. Tô vendo se consigo comprar um estante e tudo mais. Mas aí eu tinha citado pra vocês que sobre a Bienal e sobre como a Bienal me conecta com esse universo aqui dos livros, do YouTube, sobre gravar e tudo mais, e que eu tinha tido uma ideia e todo um plano em cima disso. Então tenho estudado muito essa questão dos vídeos, sobre gravar, sobre inscritos, sobre como conseguir as coisas aqui, tentar alcançar tudo de novo, sabe?
me esforçar pra isso, assim, criar coisas novas. E acabei criando um plano, tô escrevendo roteiros e vou compartilhar mais ou menos aqui pra vocês o que eu tenho pensado e qual que vai ser a minha ideia a partir de agora. Eu não consegui ir na Bienal, né, porque é no Rio de Janeiro e aí tem o meu trabalho e tudo mais, e eu não tinha me preparado muito pra isso também. E eu acho que eu quero voltar na Bienal em um momento que esteja aqui conectado com o canal e com as coisas e a literatura e conseguindo ler um pouco mais, que é algo que eu tô meio que a partir de agora assim tentando e vendo como que eu consigo fazer isso até em cima da rotina e tudo mais. Então eu tenho um plano. Vai ser um ano inteiro de reconstrução do canal aqui e de tudo que eu tinha. Então vai ser um projeto até a Bienal do Livro de São Paulo de 2026. Então a Bienal que vai acontecer ano que vem. Quero chegar lá sendo reconhecido e com histórias novas pra contar e tendo construído um universo inteiro aqui com vocês, com esse canal, tendo histórias novas, tendo conexões novas, tendo envolvimentos novos e ver que eu construí e reerguei isso daqui, sabe? Então vai ter vídeo toda semana. Eu vou tentar pelo menos um por enquanto, mas a meta é conseguir 2 pelo menos. Vai ter quadros novos, vai ter cartas que eu nunca enviei e em breve talvez vocês entendam um pouco sobre isso. Vai ter mini documentários com histórias e personagens que marcaram a gente de alguma forma. E talvez isso tudo ajude alguém, como os livros sempre me ajudaram também. Eu não quero só criar conteúdo, eu quero criar algo que fique, sabe? Algo que ajude alguém a continuar, assim como tantas histórias que eu já li me ajudaram também de formas assim que é até difícil de explicar, mas existe muito um contexto por trás de cada livro que eu li, como eles me marcaram também, né? Então, que é meio que uma conexão assim mais emocional em relação ao meu canal antigo, mas é um recomeço pra tudo isso e um começo pro universo milenar. Então se você chegou até aqui, é sinal que os livros ainda falam e talvez esse canal seja pra você. Então se inscreve, compartilha e me ajuda a construir esse sonho página por página. Vou adorar muito ter vocês aqui comigo a partir de agora e que a gente possa passar esse ano até a Bienal de São Paulo construindo algo legal junto, que as metas deem certo, que a gente tenha histórias novas e interessantes e muito legais para contar, para compartilhar ideias e se conectar aqui no canal, e que a gente possa criar uma comunidade e um grupo de pessoas que saibam o que significa tudo isso daqui e que esse universo realmente seja algo milenar, assim, seja algo grande e que a gente possa ir além e que eu consiga, né, construir isso daqui da melhor forma possível, assim, e que vocês abracem os novos projetos que estão por vir aqui, as novas ideias que eu tenho tido e tudo que eu tô super afim, super empolgado pra vir aqui compartilhar com vocês. Acho que vai ser algo bem legal mesmo. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, que daí lá eu tô compartilhando bastante coisas também. E aí eu vou tentar meio que conectar as duas coisas. Mas acho que por enquanto é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, que provavelmente vai ser na semana que vem já. Mas se vocês puderem, fica de olho no Instagram, que lá eu sempre vou soltar. Mas vou fazer de tudo pra soltar esse vídeo na semana que vem e é muito provável que saia mesmo, tá? Quero firmar aqui isso com vocês, né? E sobre horários, provavelmente vai ser tipo sempre às 6 horas por aí. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar certinho essas questões assim, porque eu quero realmente ter um cronograma, sabe? De dias e horários, então provavelmente nos próximos vídeos eu vou ajeitando e aí eu vou confirmando com vocês. Mas acho que é muito sobre isso. Eu tô montando mais ou menos os conteúdos e como que vai ser, se eu consigo fazer algo especial pra fazer uma semana inteira com vídeo, sabe? Queria muito contar com a ajuda de vocês para se inscrever, para compartilhar o canal, para comentar aqui e me ajudar, principalmente nesse início, vocês compartilharem e indicarem para outras pessoas vai me ajudar imensamente. Conseguir espalhar e trazer mais gente aqui e ter esse apoio vai ser super importante, super legal para mim mesmo.
Então acho que por enquanto é isso. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo e que vocês fiquem comigo e que a gente possa criar algo legal de verdade. Tô muito empolgado, muito animado. É isso, beijo. Tchau.